Boa tarde a todos. Nada é por acaso, né, meus irmãos? E essa página, incrível, né? Que essa página resume o capítulo 6 todo. Pois é, essa página aqui eu virei e falei, bom, eu podia dar boa tarde e tchau, porque já está tudo resumido aqui. E a gente vai falar nas próximas encontros muito sobre o planeta Terra, não é? Mas ainda não é hoje. Vamos falar da sua formação e de todas as suas etapas. Assim como nós, fisicamente, né, somos gestados, um ovinho, né, um espermatozoide vai lá, aí vai dividindo, e estamos aqui. É um processo de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Nós vamos falar sobre isso hoje. A sucessão dos mundos, a parte que nós vamos falar, é exatamente sobre isso. Nascimento, crescimento, não é? E morte. Mas é morte como as pessoas entendem, ou morte como nós espíritas entendemos, que tudo se transforma, nada realmente desaparece. Você pega as peças de um carro muito velho, não é? E divide e vende, e ele vai servir para uma outra pessoa, como uma doação de órgão. O corpo desencarna, na quinta-feira mesmo, lá na casa que a gente trabalha, no Centro Espírita Sheila, o palestrante, um rapaz muito, meu amigo de muitos anos, mas assim, ele tem uma resiliência, foi uma benção, mas é um sofrimento ao mesmo tempo, transplantado 3 vezes, 2 rins e o fígado. E estava fazendo a palestra ontem. 6 meses de hospital, entre uma operação e outra. Ele achava que, ele ainda brincava, eu acho que vai ter um jogo entre o nosso lar e a outra colônia, a Alvorada Cristã, e eu acho que eu vou ser escalado para jogar. Mas ele estava lá na quinta-feira falando sobre a experiência dele e pedindo para que nós sorríssemos. Não é? Então, assim, tomando os remédios ali, não foi? Então, foi um ensinamento muito grande. E ele falando, o corpo, eu agradeço quem me doou, né, 3 órgãos. Ele falou, eu estou todo recalchutado, eu sou um carro que já troquei um monte de peças. Mas estava ali. O milagre da vida, né, que os homens fazem sem entender o porquê, acham que são eles. Mas, na verdade, é aquela mão que comanda tudo que a gente comentou do Haroldo Dutra, né? Quem está por trás, do de trás, do de trás. E hoje, eu coloquei aqui no nosso flipchart uma frase bem, aliás, uma passagem do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8, que Jesus diz assim, lembra que eu sempre falo, Deus é amor, Deus é amor, Jesus diz, eu vou provar. Quem não ama, quem não ama, eu botei 2 vezes, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em João, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. E a Gênese fala sobre isso, nós vamos ver lá no item 56. Então, tudo isso, esse éter que foi falado por Leon Denis no início, na leitura esse éter que nos envolve a todos, ao universo, a tudo, é o amor de Deus. Não é? Que os cientistas tentam colocar nomes, matéria escura, teia, gravidade, enfim, luz. E tudo isso é o amor de Deus em movimento. Em movimento. Então, só para a gente começar, lá, passa, pronto. Na semana anterior, para quem não pôde assistir, né, eu vou só fazer uma rápida, obrigado, Bia, uma rápida relembrar aqui, né, que teve um carnaval no meio, e a gente fica, o que aconteceu?
Nós estamos no capítulo 6, que é um dos maiores capítulos. Depois nós vamos para um capítulo que ainda é maior, que é todo o nascimento, o crescimento e o futuro do nosso planeta, e nós, da humanidade, que aqui está, encarnado e desencarnado. Esse capítulo eu já tinha comentado com vocês, mas repito, ele foi totalmente ditado por Galileu em cartas que ele escrevia para a Sociedade Espírita em Paris, entre 1862 e 63, sob o título de Estudos Uranográficos, que é sinônimo de astronomia. Então, nós estudamos na semana anterior também muita coisa. O espaço-tempo, a matéria, as leis, as forças, enfim, sóis, os planetas. E o resumo disso tudo aqui está aqui, ó. Tudo que nós estudamos na semana passada está aqui. Uma estrela, os planetas, não é? Um cometa, um asteroide e por aí vai, as estrelas. E tudo isso aqui tem um espaço-tempo, que a gente até eu brinquei, né? Cheguei, cumprimentei uma pessoa aqui e contei o tempo, 5 segundos. Quando eu fui cumprimentar a Sônia lá atrás, já foram 30. Nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo espaço, mas o tempo é diferente. O som da minha voz chega mais rápido aqui, mas chega um pouquinho depois lá. É uma fração, mas é isso que acontece. Então, são detalhes, por exemplo, a luz que está aqui acesa, na verdade ela está piscando, porque ela é uma corrente alternada. Então, ela chega no poste a 13 mil volts, sei lá, e vem a 110 ou 220, dependendo da cidade. E ela fica piscando, mas é um piscar tão rápido que nós não conseguimos ver. Eu estou falando isso porque eu já estou dando um alerta de spoiler sobre estrelas fixas. O que é uma estrela fixa? Mas nós vamos ver. É o que a gente. É uma ilusão de ótica. A gente está olhando, a luz está acesa. Quem tem lâmpada de LED percebe que ela vai queimar quando ela começa a piscar. Né? Pisca rápido, 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 vai queimar. Porque, na verdade, ela não está conseguindo manter a voltagem e aí ela fica recebendo a luz da forma que nós deveríamos estar vendo. Ela fica piscando. Mas como há uma tecnologia envolvida nisso, nós temos a ilusão que ela está acesa o tempo todo, mas ela está piscando numa velocidade que nós não temos capacidade a olho nu de observar. E isso é grandioso. Então, aqui nós temos gravidade, nós temos o espaço-tempo e tudo mais. E eu quero dar um exemplo para vocês que eu resumir mesmo, que foi o mais interessante, a gente falou muito sobre esse assunto, o espaço e o tempo. Nós ocupamos um espaço, nós dobramos o espaço-tempo, essa lei de Einstein, que é a lei da relatividade. O tempo não pode ser separado do espaço, nenhum nem do outro. Não é? Uma pessoa carregando 2 sacolas de 10 quilos cada uma, e nós temos que ir até ali, e eu que não estou carregando nada, quem vai chegar mais rápido? Eu, porque ela está com peso. Então, tudo isso é o mesmo trajeto, é o mesmo espaço, mas são tempos diferentes para percorrer a mesma, depende de variáveis, de massa, de peso e de várias situações. E essas situações estão aqui. Essa é uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Em relação à Terra. Em relação à Terra, que nós 24 horas é um dia, certo? Nosso dia tem 24 horas. Nós estamos no verão e o sol não está. O sol está quase sendo aquele sol da meia-noite, né? A gente não para de ver o sol, né? Mas tem 12 horas aí normalmente no verão de sol e 12 horas de noite. E no inverno isso muda um pouquinho, mas a gente sempre tem um dia e a noite que somados dão 23 horas e 59 segundos, alguma coisa, 56 segundos, mas dá 24 horas. Isso porque a Terra está na terceira posição em relação ao Sol, que é o grande astro, a estrela. Sol é uma estrela de quinta grandeza. Existem outras muito maiores, Anturos. Eu vou trazer semana que vem para vocês verem um slide com a diferença, né? O Sol desse tamanho é a estrela mais próxima da gente, Anturos, que é uns 20 vezes a massa. Bom, são coisas.
Astronomicamente, são valores que eles chamam de UA, os cientistas, unidade astronômica, porque nós não temos condição de imaginar a quantidade de zeros. Eu até na última vez, eu botei a quantidade de zeros aqui de uma distância, né? Quase que deu a página toda aqui. Então, nós, a Terra está aqui, ela tem uma massa, um tamanho, gira em torno dela mesmo e em torno do Sol. Tudo isso faz com que o dia tenha 24 horas. Já passamos daquela fase que do geocentrismo, que a Terra ficava parada e o Sol que girava. Já passamos, né? A gente sabe, todo mundo gira, todo mundo se movimenta. A Terra em torno dela, que é a rotação, e em torno do Sol, que é a translação. A translação é um ano, 365 dias, de vez em quando tem que ter um ano bissexto para não perder, né, essa contagem do relógio atômico. Existem relógios espalhados no mundo que medem esse movimento que Leon Denis falou aqui, esse movimento silencioso. Isso eu achei tão interessante, né? Não tem nenhum barulho, né? Não engaja, a Terra não engaja. Tanto que o tsunami de 2004, a minha assistente para o estudo aqui, assim, ela foi lá, olha, o tsunami de 2004 mudou um pouco o eixo da Terra. Aí eu fui atrás, vou olhar isso, aquele lá da Indonésia, né, lá daquela... Teve até o filme O Impossível, se vocês não viram, é muito bom, é muito interessante você ver, não é? E uma das histórias muito interessantes é uma de uma menina, que eu acompanhei muito esse caso, é uma menina que ela estava com os pais e ela viu o mar indo embora. Aí todo mundo ia, o mar está indo embora. Ela falou, papai, eu aprendi na escola, olha como é importante o conhecimento, que quando acontece isso é porque vai vir uma onda grande. E os pais saíram, pegaram a criança e saíram. Uma outra história interessante era um casal que estava lá um pouquinho mais adiante das ondas, mergulhando. Eles estavam fazendo mergulho. Quando eles voltaram, olharam e falaram, ué, cadê o hotel, cadê o luxo todo? Estava tudo destruído. Eles não viram, eles só sentiram aquele saculejo e voltaram. Então, todos esses relatos mostram. E o que aconteceu? A Terra, nós estamos tendo 0,03 segundos a menos no nosso dia. Milissegundos, desculpa. Isso daqui a alguns milhares de anos, nós vamos ter que acertar esse relógio atômico. Para vocês verem como um fato que aconteceu lá no Oceano Índico modificou, porque foi muito profundo, modificou as placas tectônicas. Aquilo foi um solavanco no planeta. Mas só um lugar do planeta sentiu realmente. Então, nós estamos aqui girando a uma velocidade de 166 mil quilômetros por hora. E, como eu falei, aqui ninguém está tonto, ninguém está ouvindo nada, litificador, né? Tem um vizinho lá que de manhã cedo ele gosta de fazer alguma coisa, mas é cedo, 5 e pouco ele está lá. O que ele vai estar fazendo a vitamina? Porque tudo é barulhento. Tudo o que nós fazemos faz muito barulho. Não é? Então, carros, agora tem carro elétrico, mas normalmente construção, obra, faz barulho. E o universo é uma harmonia bem. Já teve o seu momento, como os cientistas chamam de entropia, que é o caos, que nada consegue se ordenar, mas agora nós estamos assim. Então, como o planeta Terra é o terceiro e ele faz ele tem as suas características, o dia nosso tem 24 horas. Ó, guarda aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Marte. Você vê que a Terra e Mercúrio Vênus são quase o mesmo tamanho, né? Teve até um programa de será que Vênus e Terra têm alguma coisa a ver? Porque eles são muito parecidos. Então temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, olha que tamanho que é Júpiter. Saturno, Urano e Netuno. Tá bom? Então, só para vocês terem essa ideia, que em relação à Terra, se nós estivermos fazendo esse curso lá em Mercúrio, eu poderia ficar até meia-noite. Porque um dia da Terra lá corresponde a 58 dias e 16 horas. Então, 24 horas lá são 58 dias e 16 horas. Isso comparado à Terra. Então, o que quer dizer? Ele está muito próximo ao Sol.
a gravidade do Sol é muito grande, ele roda o quê? Como ele é rochoso, lentamente em torno do seu eixo. Então, o dia dele é longo, o ano, então, deve ser mais longo ainda. Vênus tem 243 dias, porque ele é maior, mais massa, aí leva mais tempo. Então, um dia de lá, nosso, lá é 243, é quase um ano. Você pensa bem, 243 dias de sol na cabeça, não é? Então, por isso que aparentemente não há vida como a nossa, como nós a entendemos, vida humana como nós a entendemos, feita de carbono, de água, né, de hidrogênio, precisamos de água e oxigênio. Lá não tem como, não é? E Marte é quase igual. Olha só que interessante. 24 horas lá é um dia, mas 25 horas. Os planetas mais distantes do Sol, da gravidade do Sol, o Sol é muito poderoso, gente, é uma estrela. Estrela é uma usina de forças. Vocês imaginem Itaipu, que abastece de energia quase o Brasil inteiro. Aquelas comportas se abrindo. Eu não sei se alguém já foi visitar a usina de Itaipu. Eu não fui, mas já vi vários documentários que eu gosto. Então, eles levam horas para fazer umas manobras, são coisas gigantescas que a água cai e faz aquelas turbinas gigantescas de rodar, faz um barulho ensurdecedor que as pessoas que visitam têm que colocar aqueles fones especiais. Então, é mais ou menos isso que acontece. Um planeta desse tamanho e de gás, ele tem uma gravidade dele muito forte, ele gira rápido. Então, um dia lá tem 10 horas. O dia lá tem 10 horas. Isso tudo em relação ao nosso planeta. E quanto mais, Saturno tem 11, Urano 17 e Netuno 16. Então, Júpiter, como é o maior planeta do sistema solar e é um planeta gasoso, olha como a gente conhecimento é legal. Ele gira, ele tem um mais rápido. Então, o dia dele comparado conosco é muito rápido. Aí a ciência não chegou lá. A Voyager mergulhou, mas não voltou para contar. Mas eu acredito que todos eles têm um núcleo. Né? Para poder girar, tem que ter alguma coisa sólida. Então, o núcleo, pelo menos, é sólido e ele faz o planeta girar. Senão, só o gás, o planeta só. Ele é gasoso na sua maior parte, mas ele tem um núcleo, que provavelmente, que deve ser muito maior do que o da Terra. Olha o tamanho, ele é umas 5, 10 vezes maior do que o planeta Terra. Então, ele é responsável, inclusive, pelo cinturão de asteroides que se encontra aqui, não virem e ficarem batendo na gente, fazendo barulho. Então, ele fica segurando, porque ele tem uma gravidade quase tão potente quanto a do Sol. Mas certamente o núcleo de todos esses planetas gasosos, que eles chamam de gasosos, não é? Eles são pesados e sólidos. Muita, muita. Quando eles têm uma gravidade absurda. Saturno e Júpiter são os planetas mais que mantêm junto. O Sol não puxa todo mundo lá na gravidade dele. Olha como é que é perfeito. Essa pergunta que você fez é muito interessante, porque Júpiter e Saturno mantêm essa. Lembra que quem estava aqui, que eu falei da força centrípeta, essa força centrífuga que comanda a nossa vida? A máquina de lavar, né, que está lá, todo mundo junto, centrípeta. Aí quando ela gira, centrífuga. O coração, mas é tudo em equilíbrio, tem uma mão ali quando você gira. É que eu ia trazer, acabei não trazendo. Você pega uma canetinha e gira, ela vai devagar, ela vai rodando, rodando, daqui a pouquinho ela está, né, você está fazendo assim, mas alguém está segurando, é a força centrífuga, está aqui segurando. E a centrípeta está aqui. É isso que está acontecendo. O Sol está aqui e as coisas estão rodando, mas ele está segurando todo mundo. Por isso que tem a nuvem de Oort, que eles acreditam que seja o limite do sistema solar. E nessa sua pergunta, hoje, por coincidência, antes de chegarmos aqui, nós vimos uma reportagem, porque o Google sabe que eu passo muito tempo vendo, né, os estudos, e ele ouve, né? O Google fica ali te ouvindo, né? É um grande irmão. E aí ele mandou lá uma mensagem dizendo que aquela Voyager que eu comentei da outra vez, a Voyager que está viajando aí desde 1970 e alguma coisa, 7, ela fez agora 25 bilhões de quilômetros de distância. E o que ainda alimenta? Ela não morreu por causa de quê? Por causa do Sol.
Porque agora ela não tem mais a energia dela, a energia que alimenta lá os motores é a energia solar. Então ela está a 25 bilhões de quilômetros da Terra, mas ela ainda está viva, manda sinais. Então é o Sol. Você vê, mas o Sol ele só pega até ali o último planeta? Não, ele vai a bilhões e bilhões. A, a atração dele, eles gravitam. Tanto que o cinturão de Kuiper, que é lá atrás, depois de Plutão, ele fica rodando cheio de asteroides, fazendo voltas em torno do Sol sem escapar. Um ou outro pode escapar, né? Dizem que a Lua foi algum planeta que escapou de uma estrela, enfim, tem aí as teorias. Mas é isso que acontece. E aí a gente tem, no espaço e tempo, essas coisas são muito interessantes de se estudar. Então, isso, nada. Ele é um escudo, ele mantém o cinturão de asteroides ali presos. Tanto, está, está. Não, acabou. Falou. Eu estava falando, ele parou. Não tem problema, não. Eu fico aqui com esse. Segurar o microfone não é problema. O negócio é eu lidar com isso aqui. Então, vamos lá. É isso que você falou. Então, a harmonia do nosso sistema solar, não vamos falar nem do universo inteiro, do nosso sistema solar, está ligada à harmonia entre os planetas, não é? E o Sol. Pronto. Então, tudo, cometas, como nós vimos, o cometa de Halley, que passa de 76, 70, poderia se chocar com a Terra, mas eles passam longe. Tem um cometa aí que está para chegar, né, que é pequenininho, 90 quilômetros, mas ia bater na Terra, mas agora já estão pensando em bater na Lua e lá em 2030. Não é? Então, vamos lá. Vamos para o nosso, que hoje nós temos muita coisa para falar. E como nosso irmão Bira falou, a Via Láctea, as estrelas fixas, o deserto no espaço, eterna sucessão dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. Som. Muito obrigado. Eu vou ter que botar de novo esse. Pode ficar tranquilo. Vamos lá? Todo mundo ouvindo novamente? Então, nós vamos falar realmente sobre isso tudo aqui. Vamos tentar fazer, lógico, um resumo, né? Mas é importante, a Via Láctea é muito importante. Por que é Via Láctea, gente? Vocês sabem por que é esse nome? Via Láctea? Alguém sabe? Porque os homens olhavam para o céu e viam aquele caminho de leite, né? Leitoso. Né? Tanto que é whey, em inglês é whey milk, né? É caminho de leite, leitoso. Então é a Via Láctea. E nós vemos só uma partezinha, tá? Da Via Láctea. A gente vê um pedacinho dela. E nós vamos entender isso tudo. Na semana anterior, Galileu, ali na Gênesis, ele ficou falando muito sobre a nossa pequenez e tal, diante da grandiosidade. Ele mesmo falou aqui, Leão Denis. Mas não é a nossa pequenez, nós somos insignificantes, não. É só para que o nosso orgulho não nos deixe imaginar que nós somos todo o universo está feito para enfeitar o planeta Terra. Não, que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Então, Newton, eu trouxe aqui essa informação, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. É tipo aquilo, e ele era um matemático, Isaac Newton, né? O maior físico, descobriu a lei da gravidade e tudo mais. Mas, porém,
Isso lembra muito aquela frase de Sócrates, né? Quanto mais eu penso que sei, mais eu vejo que nada sei, e por aí vai. A gente está sempre evoluindo. Isso aí é uma questão semântica só, gente, porque, em contrapartida, Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte: o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Nós aqui, nós somos importantes, nós somos uma gota importante, é igual um carro, né? Às vezes o nosso carro para, ou um carro qualquer para, vai no mecânico, o cara, não, foi só a cebolinha. Por que essa, a cebolinha que fica aqui? Não, foi uma pecinha, mas aquela pecinha que a gente nem imaginava. A gente pensa logo o quê? No motor, na válvula, nas velas. Não, às vezes foi uma bobagem. Então, às vezes, uma peça mínima faz o carro falhar, faz o corpo falhar. Nós vamos ver o corpo humano. Então, nós somos importantes, porque o que é o oceano, senão o conjunto de todas as gotas? Então, nós somos uma parte. Então, é o que ela falou, o que eu faço é uma gota, mas se eu não fizer, o oceano vai ficar menor. Se o CO não existisse, outras, o oceano da caridade seria menor, porque nós estamos aqui nesse momento aqui no mar, não é? Digamos aqui, o mar é o curso. E nós todos somos o quê? Os componentes, né? As gotas que estão formando. É como o Bira falou, as pessoas optaram, hoje é dia 8, pós-carnaval, está um calor, a nossa estrela está brilhando com força. 4 horas da tarde as pessoas podiam ficar, não, hoje eu não vou. E vocês estão aqui. E antes de tudo, também parabenizar a casa, né, o CEOI, pelos 31 anos que falou, e coincidentemente é mesmo mês de aniversário lá da casa que eu trabalho, de Sheila, que só que é 10 anos mais nova, faz 21, e foi o seu altivo que fundou lá também, com a Celeste. Então, o acaso não existe realmente, não é? Então, essas gotas espalhadas por aí, formam o grande oceano da caridade, do amor, do trabalho. Se não fosse isso, o que seria desse mundo de provas e expiações? Não é? Então, vamos lá. O corpo humano. O corpo humano, ele contém uma média de 37 trilhões de células. E estamos em meio a uma jornada revolucionária para entender o que cada uma delas faz. 37 milhões de células, eu pensei assim, gente, isso deve ser... Se eu pensando, tá? Quando eu estava estudando, deve ser mais do que a nossa Via Láctea, pelo menos. E não deu outra. A NASA confirmou. Não é? Isso aqui é uma reportagem que está, né, na USP, e essa foto é da NASA, e eles dizem assim, o spoiler, isso é uma brincadeira. Tem muito mais células no corpo humano que estrelas na Via Láctea. Então, nós somos o quê? Um universo, né? Fisicamente, hein? Não estamos nem falando de perispírito, de espírito aí é lá no curso de medicina espiritual. Mas a gente vai abordar, tocar nesse assunto um pouco hoje. Hoje nós vamos precisar, porque tem considerações morais, tem a vida universal, tem tudo isso. Então, olha o que nós vimos, as pessoas viam. Uma coisa, uma forma leitosa, iluminada, né? E aí achavam, poxa, o que é essa faixa parece um leite? Se tornou a Via Láctea. Isso aqui é só um pedacinho dela. E já que estamos falando nela e começamos com ela, o item, né? O universo é gigantesco e abriga inúmeras galáxias. A Terra está em uma delas, a Via Láctea, que tem bilhões de estrelas. Isso mesmo, nosso planeta é apenas um ponto nessa enorme espiral que conseguimos ver a olho nu em locais com pouca poluição luminosa. Quer saber mais? O Conta Mais Uma separou algumas curiosidades fascinantes sobre a Via Láctea. A nossa galáxia foi batizada de Via Láctea por causa do seu aspecto esbranquiçado. Os gregos antigos a chamaram assim porque viam um caminho de leite ao observar o céu. No início do século 17, os astrônomos descobriram que a luz da Via Láctea é a mistura das luzes emitidas por um grande número de estrelas. Estima-se que nossa galáxia tenha entre 200 e 250 bilhões desses astros. Quem olha para o céu de um local bem escuro consegue ver uma faixa de estrelas coberta por poeira e gás. Essa visão é uma parte da Via Láctea. Se tentássemos atravessar a Via Láctea na velocidade da luz, levaríamos 100 mil anos para completar o trajeto. Embora ainda não tenhamos tecnologia suficiente para percorrer a galáxia, os atuais equipamentos utilizados na observação espacial, telescópio, satélites e outros, conseguem registrar imagens de excelente qualidade, o que pode ampliar o nosso conhecimento a respeito desse gigantesco sistema.
Então, tudo o que eu falei, né? Eles corroboraram. As pessoas viam um caminho leitoso para atravessar a Via Láctea. A nossa galáxia, onde nós moramos, ela é uma galáxia de tamanho médio. Então, 100 mil anos-luz para nós atravessar. Nós não temos essa tecnologia. E nós já falamos, né? Nós temos a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, vocês imaginam, então, por isso que não dá, são números que a gente não consegue, eles falam unidades astronômicas, não conseguimos avaliar. Mas lá no item 33 da quarta edição, que é a nossa edição, a própria gente confirma isso, né? Com efeito, a Via Láctea é uma campina, ele faz assim, até uma poesia, né? Semeada de flores solares ou planetárias que brilham na sua imensa extensão. Nosso Sol e todos os astros que o acompanham fazem parte desses globos radiosos que formam a Via Láctea. Nós também estamos ali emitindo a nossa luzinha. Nós estamos ali. Nós fazemos parte. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, ele só ocupa uma posição inapreciável nessa vasta criação. A própria Via Láctea é uma coisinha pequenininha, se nós formos comparar ao universo. Imagina nós comparado à Via Láctea. Então, o próprio Kardec, junto com Galileu, corroboram lá no século XIX, e vocês ouviram no vídeo que no século XVIII, XVII e XVIII, é que houve realmente a observação, que foi o que nós conversamos na semana passada. A revolução científica. Veio Galileu, veio Copérnico, veio Kepler, que tem um satélite aí, um telescópio que está no espaço, que ele é chamado Kepler, que é só para buracos negros. Então, em homenagem a esses grandes, Hubble, né, que também era um astrônomo, são em homenagem a esses grandes descobridores. E a revolução científica veio junto com a revolução de tudo no mundo, porque a única constante que nós temos é a mudança, nós temos certeza que tudo muda, nós vamos ver isso aqui, mesmo se ficarmos parados, nós estamos em movimento, parado, dormindo, nós estamos em movimento. Então, nós temos que ter essa consciência de que tudo na vida, tudo é um movimento, e nós fazemos parte, nós somos essa gota que faz diferença no oceano. É isso que é importante. Nós estamos... ele diz assim, nós ocupamos uma parte. Que parte que nós ocupamos? Vocês sabem aonde nós estamos? Ele fala ali. Eu não ia falar nada não, mas como está na Gênesis, eu trouxe aqui, porque nem eu sabia. Eu falei, que lugar daquela esfera, não é? Que lugar ali nós estamos? O universo é gigantesco. Que lugar que nós estamos naquela esfera leitosa? E ele vai dizer no próximo videozinho aqui, rapidamente. Você sabia que o nosso sistema solar está localizado na Via Láctea, que é uma das muitas galáxias que compõem o universo? Mais especificamente, estamos localizados em um dos braços espirais da Via Láctea, Estamos chamados ali no meio. de braço de Órion, ou braço de Orionte. A localização exata do nosso sistema solar dentro da Via Láctea é um pouco difícil de determinar com precisão, mas estima-se que estamos a cerca de 27 mil anos-luz do centro da galáxia. Isso significa que estamos relativamente perto do centro da Via Láctea. Relativamente e perto. Embora a nossa localização exata na galáxia seja uma questão complexa, saber que estamos imersos em uma vasta e fascinante estrutura cósmica como a Via Láctea nos inspira a explorar e aprofundar o nosso entendimento sobre o universo em que vivemos. Vocês entenderam? Eu gostei do que ele falou ali. Nós estamos numa dança cósmica, tudo é um movimento. O planeta gira, o Sol gira, os planetas giram em torno deles mesmos, em torno do Sol. O Sol gira em torno da Via Láctea. A Via Láctea vai girando em torno dela mesma. E por aí vai. Em algum momento, ela e Andrômeda vão se chocar, e eu não sei o que vai acontecer com a gente. Mas aí, gente, fiquem tranquilos que é daqui a sei quantos milhões de anos. Nós vamos ser espíritos evoluídos, vamos assistir de camarote. Tem que ter fé, ué. E ele diz mais ainda o seguinte, aqui, olha, vê lá, uma foto realmente, né, da BBC, da Via Láctea. É maior do que se imaginava. Isso aqui é uma reportagem, né, no Globo, na parte de ciência, de 2024.
segundo o estudo apresentado num congresso de astronomia na Califórnia, nos Estados Unidos. A estrutura em espiral da galáxia que conhecemos é apenas o núcleo da galáxia, que tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, que foi o que o rapaz falou lá no início, no vídeo. Estima-se que há um total de 100 bilhões de estrelas. Se estamos mais ou menos, tudo isso é teórico, chama-se física teórica, astronomia teórica. Eles observam e é por cálculos que a gente não tem. Só quem é matemático aí, físico, sabe. Cálculos diferencial, integral e outros cálculos complexos, eles calculam o aproximado. Nada no universo é exato. Quem tem a exatidão das coisas é o Pai Criador. Ele é que tem a exatidão. Nós temos as suposições e experimentações, que nós vamos ver mais adiante. Então, ela tem 100 bilhões de estrelas, que estima-se, e nós temos 37 trilhões de células, então nós somos maiores, muito maiores que a Via Láctea. Vocês entendem? Não é o maior em tamanho, mas tudo nós concentrado num corpinho, num bebê. É maior, tem mais céu, tem mais vida do que a própria Via Láctea. Então, nós somos uma gota muito importante no oceano da vida. Vamos pensar nisso. E agora partamos para as estrelas fixas. Via Láctea foi legal, leitoso, porque as pessoas viam no céu. Chegou Galileu, fez um telescópio, eu estou vendo aqui, não é nada de geocentrismo, a Terra gira, o Sol gira, aí depois veio Galileu, primeiro veio Galileu, depois veio Copérnico, ou vice-versa, e veio Kepler, e foi vindo cientistas, e hoje, gente, a gente tem uma gama de instrumentos que nos mostram fotografias assim fantásticas do universo. O James Webb ele já chegou, ele já avistou um conglomerado de estrelas que está a mais ou menos 600 milhões de anos-luz do suposto Big Bang, que também é a teoria do Big Bang, que está tudo comprimidinho e, de repente, explode. Não é? Então, estrelas fixas. O que são estrelas fixas? Que está lá no entre 37 e 44. Ele vai explicando que é tudo uma ilusão de ótica, que nada é fixo no universo. Nós vimos no desenho, no filme, é uma dança cósmica, o universo é movimento, tudo na vida é movimento. E ele mostra o seguinte: estrelas fixas são, isso aí é do Wikipedia, tá? Estrelas fixas são objetos celestes que aparentam não se mover. Aparentam. A gente está olhando para o céu à noite, está vendo aquela estrelinha lá, né? Piscando. Agora não, porque tem muita luz, né? Mas na minha época, que o Jacarepaguá não tinha tanto prédio, tanta luz, a gente conseguia ver o céu legal, bastante estrelado, via a Cruzeiro do Sul, as Três Marias e tal. Hoje eu não consigo ver mais nada, né? Mas, de vez em quando, vê uma estrelinha lá, parece que ela está parada. Aparentam não se mover em relação a outras estrelas no céu noturno. Portanto, uma estrela fixa é qualquer estrela com exceção do Sol. Porque o Sol a gente vê se mover, né? Ele não vai na rotação, na translação. A gente vê o Sol se movendo. Mas as outras estrelas a gente não vê a olho nu, é como eu falei da lâmpada. A nossa visão não consegue, é preciso de ter telescópios. Ontem mesmo, anteontem, tem um programa que eu já falei com vocês que eu gosto, que agora eu estou vendo com mais assiduidade, que é como funciona o universo, How to Works the Universe, se vocês preferirem. Então, tem vários cientistas que tentam falar numa linguagem fácil o funcionamento do universo. E eles estavam falando sobre essa questão de viagem no tempo, voltar no tempo, como é que faz, a velocidade da luz, e ficaram ali naquela coisa. Por que eles falaram isso? O Stephen Hawking, vocês já ouviram falar, né, nesse cientista. Ele acreditava na viagem do tempo. Então, em 2009, acho que foi uma brincadeira, ele fez uma festa, ele não convidou ninguém. Ele deixou os convites ali, ele deixou a festa para que no futuro alguém venha à festa dele.
Entendeu? É uma concepção, é a teoria de tudo lá dele. Buracos negros, essas coisas de desaceleração do tempo, e a gente não vai entrar nisso, porque aqui não é aula de física, nem eu tenho essa bagagem toda. Mas o programa era em torno disso. Mas, tirando a ficção científica, a gente vai olhando, ele fala as estrelas se movimentando, e eles mostram aqueles telescópios gigantescos com infravermelho, do deserto do Atacama, outros de montanhas altíssimas, né? Que lá em cima, né, quase no Himalaia, tem lá um telescópio para poder. Tem que ser um lugar com pouca poeira, com pouca luminosidade, o ar tem que estar quase puro para a luz daquele infravermelho poder captar as imagens. E eles repararam o seguinte: tinha uma estrela anã. Sabe, uma estrela anã é uma estrela que já está, é a tal da sucessão dos mundos que eu vou adiantando. Ela já está terminando o ciclo de vida dela, como o Sol. Vai acontecer com o Sol daqui, segundo os cientistas, a uns 5 bilhões de anos. Então fiquem tranquilos, que nós também não vamos ver, ou vamos assistir de camarote. Mas o Sol está na meia-vida dele. Nós estamos, porque o sistema solar e nós estamos aqui há em torno de 4 bilhões e meio de anos. Então tem mais 4 bilhões. E a estrela Sol, segundo os cientistas que medem a grandeza, a massa e tudo mais, ela deve ter uma vida de 10 bilhões de anos. É tudo muito, gente, assim, a gente vive 50, 100, já acha que é coisa pra caramba, né? Imagina 10 bilhões, a gente não consegue imaginar. E eles viram uma estrela anã. O que é uma estrela anã? É quando a estrela ela vai, todas as estrelas crescem. O nosso Sol ele cresce todo ano, ele está crescendo. Tá? Dá para notar, né, gente? Ele está crescendo, né? Cada ano a gente sente ele que ele está mais perto da nossa janela. Mas, enfim, ele está crescendo, está crescendo. E o que os cientistas dizem é o seguinte: toda estrela vai se transformar numa estrela supernova, que é uma estrela imensa, macia. E ela já vai ter engolido tudo que ela criou, são os planetas que nasceram dele. Ela vai tomar de volta, porque ela vai crescer, crescer, crescer. O primeiro vai Mercúrio. Depois vai vendo, nós vamos estar ali, né? Aí mostra, tem algumas imagens gráficas que mostram o planeta sendo sugado pelo Sol, porque a gravidade vai aumentar, e ele vai entrando, vai imenso, imenso. Depois que ele consumir todo o sistema que ele mesmo criou, ele volte. Aí, aquilo que nós falamos, centrífuga e centrípeta e centrífuga. É o coração. Pum, 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 pum. Ele está aí, ó, batendo em todo mundo nessa força, centrípeta e centrífuga. Todo mundo está aqui porque ele está ali, bombeando. Todo mundo tem, né? Normalmente tem que estar ali 70, 80, não é isso? Batimentos por minuto. Então, quantas vezes o nosso coração, eu fico pensando, faz as contas aí da minha idade, vezes os batimentos, quantos batimentos cardíacos eu tenho de vida? É legal, né? Pensa nisso aí. Quantas vezes meu coração bateu até hoje? Graças a Deus que meu coração está batendo. Então, quantas coisas a gente tem para agradecer? Temos problemas, temos dificuldades, todos. Mas essas pequenas coisas que a gente vai aprendendo com a doutrina e ela vai ampliando nossos horizontes, a gente para pensar, eu falei, realmente, eu nunca pensei nisso. Então, enfim, essa estrela anã, eles viram que estava com metal pesado em torno dela. Eu falei, não pode. Como que uma estrela que já está morrendo, que já engoliu tudo que tinha que engolir, tem metal pesado? Ela é apenas uma estrela que vai implodir, vai se dispersar e criar outras coisas. E aí eles foram observando, isso que eu estou falando é só para vocês terem ideia do poder hoje da ciência comparado ao século que Kardec e Galileu estavam colocando. Tanto que ele fala no capítulo, a ciência vai evoluir muito ainda. O que nós estamos falando aqui é só o início dessa revolução. E eles viram, eles falaram, bom, vamos pegar o Kepler, por isso que eu falei do Kepler, o telescópio Kepler, vamos apontar para essa estrela e vamos ficar aqui, que é um trabalho de formiguinha, gente. E está acontecendo que ela dá uma apagadinha e volta, dá uma apagadinha e volta. Resumo da ópera, eles perceberam que um planeta foi pego por essa gravidade, porque quanto menor ela vai ficando, mais massiva e mais gravidade. Então, passou perto dela, ela pega. E um corpo errante lá, pode ser um asteroide, um cometa, enfim, um planeta que a sua estrela morreu e ele não morreu.
passou por ela e ela estava o quê? Pegando. Era um planeta rochoso, então tinha que ter manganês. Ele falava, lá nós vimos manganês. Quem estava aqui semana passada, eu gostei na tabela periódica. Está tudo ali, né? A vida material está toda na tabela periódica, que hoje tem 108 elementos, sendo que 12 ou 14, não me lembro bem, são elementos criados a partir de outros. E 92, 98 são naturais. Então, manganês, estanho, ferro, como esses estão em torno da anã branca? Por conta disso. Porque passou por ela, ela começou a pegar. E ela estava a quase 100 mil anos-luz de distância. Mas um telescópio poderoso, lá no espaço, mandando imagens por um telescópio do espaço, mandando imagem para um telescópio aqui, e uma pessoas gabaritadas, analisando aquilo. Foi um trabalho de meses para eles chegarem à conclusão que um corpo estava passando nessa estrela e pegando. Então, na sucessão dos mundos, nada vai se perder. Então, meus irmãos, as estrelas, aí ele corrobora, olha lá, as estrelas chamadas fixas não estão imóveis. Eu gosto de pegar alguma coisa que não é espírita, para vocês verem que a doutrina espírita não está falando nada que a ciência, porque nós estamos falando da Gênese. A Gênese é ciência espírita unida à ciência humana, né, material, que a ciência humana ela trata das coisas materiais e a ciência espírita trata das coisas espirituais, mas não deixa de ser ciência. Então, olha só como ela não está falando bobagem. Cientificamente, estrelas fixas aparentam ser físicas, mas não são. Fixas, mas não são. E ele fala, as estrelas chamadas fixas, está lá no item 40, não estão imóveis no espaço. Lá no século XIX, 160 anos atrás. Não estão imóveis no espaço. A distância em que se encontram da Terra e a perspectiva sob a qual se observa o universo, a partir daqui, são as duas causas dessa ilusão de ótica. Nós temos uma ilusão de estar olhando, está tudo parado. Vocês podem perceber, quem dirige em estrada, né? Aí aquela reta enorme, por isso que dirigir em estrada eu aprendi em autoescola. Uma coisa é você ultrapassar na cidade, outra coisa é você ultrapassar um caminhão enorme numa estrada. Você tem que ter muito cuidado. Aqueles caminhões enormes, o carro está lá, parece que ele está parado, não é? Está lá naquela... Eu me lembro da Rio Brasília, quando eu ia muito com meu pai trabalhar, ele trabalhava viajando, a gente pegava, eu me lembro, assim, era garoto, aquelas retas imensas, que até o sol batendo, parecia que o asfalto tremia, né? E aí vinha aquele carro lá de longe, o pai, não, acho que não dá. Eu falei, como que não dá? Porque é a experiência dele da estrada. Pô, dá, tá longe para chuchu, não dá, acho que está parado, ele parece que está parado, mas não está. E de repente aquele carro estava em cima da gente. Então, é uma ilusão. Uma pessoa que vem de muito longe, ela está lá longe, você está vendo, pô, não chega, parece que está parado. Ele não fala isso. E a pessoa está andando. Mas quando você percebe que ela está andando, é quando ela está mais próxima do seu campo visual. Não tem um ditado que diz de longe todo mundo é normal? Não é? A gente olha de longe, nada, mas chegou de perto e diz, ai meu Jesus Cristo, estou olhando direito para a pessoa, sei não. E aí vamos falar das nossas estrelas que a gente sabe que não é fixa, né? Que é o nosso Sol. E aí também está no item, né, das estrelas fixas, item 42, onde Kardec, junto com Galileu, diz o seguinte, pelas observações mais recentes da época, sabe-se que o Sol não é fixo nem central, tá? Como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, mas que se desloca pelo espaço, arrastando com ele o seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. E os satélites do universo que são os satélites naturais. O nosso é a Lua. Né? Mostramos que tem lá, em outros planetas, a Europa, Io, Titã. Tem muito filme de ficção que fala dessas luas que podem ser habitadas, que são do tamanho de planetas. Então, está lá no item 42 da quarta edição, pode ter nas outras edições um nome diferente, porque se chama uranografia e tal, mas mais ou menos é isso aqui. Eu peguei um trechinho, tá, gente? Então, pelas observações daquela época, ele já sabe que o Sol não é fixo.
É o heliocentrismo, né? Ele vai arrastando na sua gravidade. Você está vendo? Isso aqui é a gravidade. É como se fosse a gravidade. Aqui um cometa, olha aqui um planetinha, porque rebaixaram Plutão. Já falei que eu sou contra. Né? Eu sou contra. Eu sempre cresci com Plutão, aprendi na escola, e depois ver um sujeito, uma reunião. Quem são essas pessoas, gente? Ah, Plutão não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, mas tem um coração. Já viram Plutão? Ele tem uma camada de gelo. Vocês podem ver, pode entrar no Google, vocês veem. O coração de Plutão. Ele tem uma camada de gelo que é um coração. É um planeta que está se mostrando o amor dele por nós e a gente rebaixa ele. Ela gosta até do cientista que estava nessa reunião. Eu falei, não vou ler mais nada dele, que é o Neil Tyson. É um coração de gelo, né? Mas ele está ali com o coração mandando. Porque quanto mais longe do Sol, né? Mas ele está mandando, me aquece. Eu preciso que vocês me aqueçam. Me volta a fazer ser um planeta que eu vou esquentar a vida de. Eu estava querendo até um pouquinho daquele gelo, sabia? Mas, enfim, a nossa estrela se movimenta. Então, outras estrelas são semelhantes a nós. Toda estrela tem o seu conjunto de planetas. Nós vamos chegar lá, Caminho da Luz, Exilados da Capela e outros livros, Evolução entre Dois Mundos, enfim. Vários livros espíritas falam dos exilados de uma estrela da constelação de Cocheiro, chamada Capela. A estrela é Capela. Um dos seus planetas entrou numa fase que nós estamos entrando, de regeneração. E aí é aquela coisa, né? E aí, quem vai passar de ano, quem não vai? Os espíritos que não conseguiram sintonizar, que o nosso irmão Bira trouxe um vídeo, nós passamos aqui da ressonância de Schumann, que é a vibração do planeta que nós não escutamos, mas só sentimos. O mundo não está agitado, nós estamos sentindo que está acontecendo alguma coisa, não é só o ser humano. Há uma agitação mundial. Então, o planeta está começando a vibrar mais alto. Nós precisamos acompanhar essa vibração para permanecermos nele. Ele vai melhorar, vibração de amor. Enfim, e aí, lá nesse planetinha, lá em Capela, que está longe para Chuchu, os espíritos de lá vieram nascer aqui. E a gente vê a civilização egípcia, as antigas civilizações, que nunca mais nós tivemos alguém que eu vou resolver construir uma pirâmide. Era de outro planeta mesmo, né? Então, assim, a gente vê que algumas verdades tidas pela ciência humana precisam realmente ser revistas à luz de uma nova situação, que é a doutrina espírita. Essa revolução que aconteceu no século XVII, XVIII, XIX, inclui a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, porque ele traz o quê? Uma informação nova. A imortalidade da alma. Existe um mundo que nós não vemos, mas que ele existe, que é o nosso mundo primário, que é ali que nós, de onde viemos e para onde todos nós retornaremos. Divaldo, há pouco tempo, depois da alta, ele falou uma cirurgia, depois ele falou assim, eu pensei que eu fosse, Joana falou, tu vai hoje. Ele estava lá no hospital. Aí eu falei, então estou tranquilo, 97 anos, daqui a pouco Joana voltou, resolvemos que você não vai hoje. Ele, meu Deus do céu, eu vou ou não vou? E ele teve alta. Aí ele falou, é uma revoada que ele disse que viu, assim, entreviu, né? Entreviu, acho que é isso, né? O mundo espiritual, na sua dança cósmica. Ele falou, gente, é uma ida e vinda de espírito, nascendo e voltando. Nós estamos vivendo um momento crucial. E eu vi esse pedacinho, acho que ela deixou eu voltar para contar para vocês. Está aí num videozinho no YouTube, só vocês procuram na Mansão do Caminho, que ele não está saindo de lá, né? Então, aqui é uma curiosidade. Uma estrela, que nenhuma estrela é fixa, ela se move em torno de 65 a 100 km por segundo, que dá mais ou menos 8 milhões e pouco de quilômetros por hora. Ela se movendo, girando em torno dela. E a gente vê aqui, eu peguei uma foto de um beija-flor, a asa do beija-flor bate 80 vezes por 80, a gente não consegue ver. Imagina, você entende? O olho humano não consegue olhar, ela está se movendo tão rápido, ela está parada, e o universo é tão gigantesco, tão assim, são distâncias que não são mensuráveis pelo homem, nesse momento atual da humanidade, que a gente só entende com os cientistas fazendo cálculo ou
e também, digamos, e a colaboração dos espíritos na doutrina espírita. E, para encerrar a parte das estrelas físicas, está aqui, ó. Eu achei muito bonito é o último parágrafo lá do item 44, o último, penúltimo, não sei, está tudo ali. Ele fala assim: nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. O grande espetáculo que então se descortinaria diante dos nossos olhos seria a criação real, imensa e plena de vida etérea. Eu até botei em amarelo, mas eu não sabia que eu iria trazer essa mensagem que fala do éter, né? Quer dizer, ele fala do éter, que é a vida etérea, a vida espiritual. Nós somos, pertencemos ao universo, somos essa gota espiritual que nunca vamos perecer. Somos infinitos, somos eternos. Imensa e plena de vida etérea que o olhar infinito do Criador abrange no seu ilimitado conjunto. Então, o que nós estamos vendo aqui é só uma parte. É só um pedacinho, essa observação. E aí vamos falar de nada de imobilidade. Essa pessoa aqui parada, sentada, ela está parada, né? Mas o tempo está passando. Se ela ficar sentada aqui durante 10 anos, quando ela se levantar, ela já estará mais velha. Quando ela voltar para casa, de repente a casa dela não tem mais ninguém. Quando ela voltar para a cidade, de repente mudou tudo, teve uma enchente, aconteceu alguma coisa. Não é verdade? Nada está imóvel, você mesmo não está. E ela vai se olhar no espelho e falar: envelheci. Então, porque não tem como. Você pode ficar parado, mas o mundo é movimento. Ninguém está parado. Você pode estar inerte. Eu estou numa inércia, não estou querendo fazer nada. Mas parado, a criação não permite imobilidade. Ele dá o livre-arbítrio para permitir escolhas. Eu prefiro ficar na inércia, mas o mundo vai te carregar uma hora. Uma hora o mundo vai te carregar. Ela mesma sentada aqui, de repente vai acontecer uma chuva torrencial e vai arrastar ela. Porque se a natureza nada é imóvel, tudo pode acontecer. Não é? E aí nós partimos para os desertos do espaço. Temos ainda 5 minutos, 7 minutos, a gente pode começar. Você vê, só para vocês terem uma ideia de quão precioso, quão maravilhoso é a doutrina espírita, é o espiritismo. O quanto ele é inovador. As pessoas ficam encantadas com a internet, com os celulares, eu fico também com o WhatsApp. Mas pega o Pentateuco Espírita e lê, você fica assim: caramba, é muita inovação, é muita coisa. Tem gente espírita, e eu me incluo nele, que eu leio, muita coisa eu ainda não entendo. Está muito além da minha evolução moral, então eu preciso estudar mais. E a gente fica pensando assim: como que naquela época, com poucos recursos materiais para observar o universo, mas ele já estava em espírito, Galileu. Ele é uma visão diferente. No plano espiritual, noção de tempo, espaço, de tudo isso é diferente. Nós vamos ver quando voltarmos para lá lembrar, né? Que a gente só esqueceu, momentaneamente. Essa questão de espaço-tempo, por isso que Divaldo sempre falava: quando você pedir para um espírito, quanto tempo falta para essa provação acabar? E ele te responder assim: falta pouco, cuidado. Porque pouco de espírito pode ser mil anos para eles, não é nada. Não é? Ele fala: não, falta pouco, isso vai acabar. Aí ele ficava: Joana, eu estou com uma dor, falta, já vai passar. Levava 4, 5 anos com aquele negócio. Porque para eles é um hiato aquilo ali. Aquilo ali é 1000 anos. Não é nada, diante de uma eternidade. O nosso sistema solar tem quase 5 bilhões de anos. E isso é um piscar de olhos na criação do universo. Então, imagina o espírito vendo, sabendo, um espírito evoluído moralmente, lógico, entendendo tudo isso, como é que ele vai passar? Que ele está em 4 ou 5 dimensões. Como é que ele vai
passar para nós que estamos presos em 3 dimensões ainda, esse conceito de imortalidade, enfim, o que é um deserto sideral. Mas ele fala, cientistas, isso aqui é uma reportagem, tá? Deserto do Espaço, está entre itens 45 a 47 da 4ª edição. E eu fui atrás, primeiro, da ciência do mundo. Cientistas supõem que a matéria está lá, a fonte está ali embaixo, tá? Galáxias, deserto espacial, notícias do Brasil. Cientistas supõem que a matéria no universo não é homogênea, e sim semelhante a uma rede. Os cientistas já propõem que há uma rede, uma intricada rede que une tudo, que é a teoria das cordas, ou a teoria dos universos em bloco, ou a teoria dos multiversos, ou a teoria do Big Bang. Cada físico mesmo, tem uma teoria que ele abraça e segue. Né? E o próprio Galileu já englobou todo mundo aqui, ó, não é homogênea, e sim semelhante a uma rede enorme de aglomerações de matéria visível e escura. Gente, está se falando só isso ultimamente na ciência. Descobrimos a matéria escura. O que é essa matéria escura? Eles não viram, eles descobriram. Esses vazios têm matéria ali, cara. Nós vimos semana passada, quem esteve semana retrasada, matéria cósmica universal, quando a gente estava estudando as estrelas, a criação. É a matéria-prima de Deus. Ele vai lá, todo mundo, o artesão não tem o barro, não tem o que ele fizer, o tecido, que for o material de trabalho dele, ele não vai usar, é a matéria-prima. A madeira não é a matéria-prima para a construção da mesa? A mesa não ficou pronta sozinha, mas ela tem a matéria-prima. Alguém teve uma inteligência e veio aqui, vou fazer uma mesinha assim. Tá? Então, existem pontos no universo que essa matéria escura está ali entrelaçada com tudo e, ao mesmo tempo, são separadas por gigantescos desertos espaciais. Assim, a teoria descreve bem a localização dos vazios especiais. A teoria, tudo é a teoria, cálculos que eles fazem. E está aqui, eu peguei uma foto. Não parece ter um vazio aqui, mas será que está vazio mesmo? São olhos de ver, não é? E aí a gente vai para Gênesis. Vai para Gênesis. Item 46. Peguei uma aurora boreal, porque você gosta de aurora boreal. Aí eu peguei. Vocês sabem o que é a aurora boreal, né? Os raios solares, quando tocam na atmosfera, e principalmente nos polos, né? Que é mais gelado, eles produzem essas luzes. Então, é o plasma, né? Então, quem quiser vai para a Noruega num determinado momento, né? E fica lá esperando, tiritando de frio, para ver se dá sorte de ver. E aí, na Gênesis, no item 46 da 4ª edição, eu peguei uma parte e diz o seguinte: esse deserto celeste que envolve o nosso espaço sideral e que parece se estender como os confins recuados do mundo astral, é abrangido por quem? Pela visão e pelo poder infinito do Altíssimo, que muito além dos céus dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. É isso, gente. É a matéria-prima de Deus, ele está ali, ó. Eu preciso de uma matéria-prima, está aqui, ó. A aurora boreal, estou aí, ó, um pouquinho da matéria-prima. Porque o que é isso, senão a emissão de raios solares, plasmas, né? Bate na atmosfera, né? E produz esse efeito. O que é isso? Eles sabem explicar, mas não sabem o porquê. E o porquê é isso aqui, ó. É o poder do Altíssimo que, além dos céus, ele desenvolveu essa trama da criação. Ele cria as coisas e tudo isso tem uma finalidade. Não é só para embelezar os nossos olhos. Alguma coisa é necessária que o homem ainda não sabe, mas Deus sabe. E o importante é que ele saiba. E ele saiba o que está fazendo. A gente vai... É como Einstein falou. Toda vez... Einstein foi o cientista mais famoso do século XX. Então, ele saía, por isso que ele não tocava a língua, e as pessoas queriam fotografar. Ele era uma celebridade, digamos assim, principalmente depois que ganhou o Nobel.
por conta da teoria geral da relatividade. Então, o que ele disse? As pessoas perguntavam, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? E o que ele disse? Eu não estou preocupado com essa questão de acreditar ou não acreditar. Eu quero saber o que ele está fazendo. Eu quero entender o que ele está criando. E é mais ou menos isso aqui. E aí ele fala que é o Deus lá, ele acredita numa definição de Deus de um outro cientista que é muito semelhante a essa daqui. Não procure na natureza, nas coisas, olhe para você, me procure dentro de você. Ele acredita nisso. Então eu também penso assim, eu quero saber o que ele está pensando para a gente. Nós estamos mudando? Isso eu quero saber, quando é que vai ser a regeneração? Será que eu vou ter que correr mais com a minha evolução para ficar aqui? Não sei, não é? Então, esses desertos de matéria escura nada mais são do que os laboratórios dele. E aí a eterna sucessão do mundo fica para o pós-lanche, que já estão exatamente 17h45. Vamos para o tópico da eterna sucessão do mundo, que era que eu estava conversando lá com. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre essa. Aí atrasou. Enfim, essa questão da sucessão dos mundos, o que a Gênese propõe nesse momento? Eu trouxe o item 48, que ele já resume a proposta do que ele quer dizer com a eterna sucessão dos mundos. A gente estava até conversando, né? As coisas começam, nascem, crescem, amadurecem, envelhecem, morrem. Então é isso que nós vamos estudar aqui. E ele diz o seguinte, logo de cara, olha, eu botei aqui algumas coisas em destacado, porque são coisas que para vocês captarem aí. Vimos que a única lei primordial e geral foi dada ao universo para lhe assegurar a estabilidade eterna, aquilo que estava lá na página inicial, essa estabilidade, essa tranquilidade que existe, né? Que a gente parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo tudo. Tudo está acontecendo com uma velocidade muito grande, mas para nós nada está acontecendo. Eu estou dizendo em termos de olhar o universo, ela está tudo parado, nada, está tudo em movimento. E que essa lei geral é perceptível aos nossos sentidos por inúmeras manifestações a que denominamos de forças diretrizes da natureza. Lembram da matéria-prima de Deus? Elemento cósmico universal, éter cósmico, se quiser chama fluido cósmico universal, são as forças diretrizes da natureza. A nossa irmã que trouxe a poesia, né? Vamos, né, respeitar a natureza, porque ela é que fornece a vida. Tudo que nós fazemos, tudo que temos aqui, tudo, mesmo a tecnologia, veio da onde? A matéria-prima qual é? Está na natureza. Tudo. Nas árvores, no mar, nos metais, nas rochas, tudo. Nos minérios. Tem um minério, acho que é desses do ar-condicionado, do celular. Tudo isso aí são as mineradoras, né? Samarco, cai lá tudo, que eles começaram a extrair tanto minério que é componente de celular. Tem um filme muito interessante, aliás, é um filme, uma série com a Kate Beck, você lembra daquela série? Que era uma substância que compõe os celulares. E é um mineral, eu esqueci o nome, é o lítio, né? Que é um mineral raro, tá? É um mineral raro, não é uma coisa que nem minério de ferro, é um mineral mais raro. Então, até porque os carros elétricos precisam e é legal, é bacana, mas tem que ter cuidado. Enfim, é baseado em fatos. Lá na África, aquela exploração, tipo ouro, né, diamante de sangue, que a gente já viu com o Leonardo DiCaprio, enfim, tudo que feito na África é ali. A África é muito rica em minérios, em diamantes, em ouro, enfim.
Então, o europeu vai lá e explora mesmo. E o que está sendo explorado agora? Esse metal. E aí é uma exploração até que criança trabalha. Enfim, aí uma pessoa, um repórter vai lá falar sobre isso, que estão atacando a natureza e maltratando crianças e tudo mais, e ele desaparece. E a história mostra a esposa atrás dele. E ela vai conhecendo essa rede. No final, só para resumir, no final de uma extração criminosa, a gente aparece lá nos Estados Unidos, na Europa, as fábricas montando esses smartphones super modernos. Então, tudo é extraído da natureza. Vocês lembram Serra Pelada, né? Quem é que tem a ideia, aquele formigueiro humano, enquanto tinha ouro lá, ficava aquela coisa, eu ficava assim, impressionado de ver aquilo, lá no norte do país, agora acabou. Mas agora é extração de outras coisas, tem sempre alguém extraindo da natureza. Então, essas forças diretrizes da natureza precisam ser respeitadas, porque nós dependemos dela. E no item 49, ele chama essa força de, inicialmente se dá como um centro fluídico de movimentos, depois uma força geradora de mundos. Olha, eu botei isso aqui também, centro fluídico de movimentos. Parece mais ou menos o quê? Forças diretrizes da natureza. Éter cósmico, por aí vai. Aí, mais tarde, núcleo central. Olha a criação, olha o nascimento. E a atração das esferas tiveram nascimento em seu interior. É o que eles chamam de Big Bang, né? Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos. Então, será que só teve um Big Bang? Ou está tendo Big Bang aí adoidado? Né? O universo está lá, pum, pum, criando estrelas, galáxias, sem parar. Porque Jesus não falava, meu pai trabalha e eu trabalho também? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho? Então, ele cria, ele está sempre criando. O que importa saber agora, lembra que eu falei da frase de Einstein? Eu não quero saber se Deus existe, isso eu já sei, eu quero saber o que ele está fazendo. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, uma vez que a morte não é apenas a metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Tudo na vida evolui, materialmente, evolui, chega num estágio, envelhece, morre. O Sol não vai engolir os planetas também vão, e a gente vai. Tem um livro chamado Diálogos Espíritas, de Vinícius Lara, pelo Espírito do Ivon, tem uma pergunta, de livro de perguntas e respostas. Ele pergunta se não existisse a matéria no universo, só o éter cósmico, o que seria de nós? Ele, mas nós somos espíritos, não precisamos da matéria. O nosso lar, quem viu o filme, não parece tudo matéria? Não é? Nosso lar, você olha lá, tem cidade, tem o aeróbio, todo mundo quer andar no aeróbio, tem lá o hospital onde o André Luiz foi acolhido, lâmpada, computador, que ele via as pessoas que oravam por ele, e por aí vai. É matéria como essa? É uma matéria diferente do plano espiritual, mas é tirada da onde? Dessa natureza, desse centro fluídico de movimento. No próprio nosso lar, ele aponta, tem um momento, não sei se vocês lembram, no filme que ele aponta, esse Sol é o mesmo Sol? Ele é o mesmo Sol. É o mesmo Sol. Nós estamos no planeta Terra, só estamos numa frequência diferente, num momento diferente. É uma dimensão diferente, que eles estão aqui. Desencarnados, José Gonçalves, toda a equipe, está aqui. Mas nós estamos sentindo, mas não podemos ver, tocar, porque estão numa outra. Só os médios videntes, os médios audientes. Aí precisa da ciência, estudar a mediunidade, e aí é o curso do nosso irmão lá no sábado, Medicina Espiritual, dos Espíritos. Então, é uma metamorfose. E aí a gente tem que entrar na lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lei foi postulada em 1785, ou seja, século XVIII, começa a revolução das coisas, começam a vir espíritos com inteligência, com sagacidade, com vontade de mudar a ordem natural das coisas. Nós vivíamos com uma vela. Durante 1.800 anos, 800 e poucos anos, Kardec mesmo, não tinha lâmpada, não tinha essa iluminação. Escrevia lá, codificando
um lampião. Então, nós vivemos numa era, por isso que chama-se Era das Trevas, porque não tinha iluminação. Então, você sair, então começam esses homens, as pessoas se acostumam. Ah, bom assim. Não, não está bom, temos que evoluir. E aí vem aquela revolta, Galileu, Lavoisier, pintores, escritores, e começa a vir na arte, na ciência, na política, vamos mudar. Napoleão fazendo a Revolução, participando, né, porque a Revolução Francesa é muito grande, é uma história muito interessante da humanidade. Nós estamos aqui por causa da Revolução Francesa, o presidencialismo, esse modo de operante de sociedade e governo, é por causa da Revolução Francesa. Esquerda e direita era quando o absolutismo começou a ver que não dava mais para ele, que era rei e a igreja reinando, e do lado de fora do castelo, nós, o povo, ou talvez eu seja, talvez alguém aqui tenha sido rei, uma rainha que vivia atrás dos muros do castelo. E os burgos se formaram em volta, porque eles precisavam de o quê? Suprimentos. Aí começou a ter o comércio, por isso que é burguesia, vem dos burgos, ficavam em volta dos castelos, alimentando aquela riqueza. E eles começaram a ficar ricos. E, enquanto isso, o povo está ali. E aí, não, isso não está legal, começou a bancar. Vamos lá acabar com essa coisa de só o castelo, lá só o rei e a igreja que mandam. E entraram dentro um grupo, começou assim a Revolução Francesa, entrou para negociar uma mudança do regime. E o rei e os governantes da igreja sentavam-se à direita e o povo escolhido, os representantes, né, sentavam-se à esquerda. Por isso que tem direita e esquerda. Tudo isso começou com o movimento, tudo tem história, né? As coisas não nascem do nada. As coisas são explicadas. E aí vem Robespierre, vem a guilhotina, e aí o Huguenotes, aí você vai lendo aquela história do século entre 1700 e 1800, no final veio Napoleão, que conta, saímos do absolutismo, reinado, aquela coisa, alguns países da Europa ainda têm, mas quem manda mesmo, quem governa mesmo é burguesia, os ricos, mais um governante, eleito pelo povo. Vamos assim, isso é a democracia que veio para trazer uma evolução. E com ela, a reboque, vieram as revoluções todas, científica, social, econômica e religiosa, como a doutrina espírita. E aí, Lavoisier, que é o pai da química moderna, eu já tinha comentado com vocês, ele fala sobre essa lei que foi postulada em 1785, que corresponde à lei da conservação das massas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando alguma coisa... Você mesmo, como eu já falei, acabou meu celular, não tem mais nada. Alguém aí compra, vai usar as peças para outras coisas, não é? Fazer aquela coisa nos Estados Unidos é normal, venda de porta de garagem. Todo mundo precisa, né, de alguma coisa que o outro tem, vai se desfazer. Então as coisas vão até que um dia, como dizia o mestre, a gente tem que dar o quê? A riqueza espiritual. Essa ninguém pode te roubar, não envelhece nem enferruja. Não é isso que Jesus falava? Tudo mais que a matéria vai acontecer, isso aí que está, vai se transformar em alguma coisa, vai se perder. Para nós é uma morte. Essa metamorfose é uma morte. A borboleta que sai da lagarta, né, ela morre lagarta e vira borboleta. É uma analogia que muito espírita já fez em palestra. O espírito, né? A lagarta fica ali rastejando, nós aqui na Terra, rastejando, plam, plam, plam. E de repente ela sobe numa árvore, fica paradinha lá, e como que essa borboleta, olha que coisa interessante, como que essa borboleta vai ser uma borboleta com asas poderosas ou não? Vai depender da força de vontade dela em sair daquele casulo. Então, quanto mais força ela tem, mais fortes são as asas. E ela sai uma borboleta. Muitas caem porque não tiveram força, o casulo se abriu e ela não conseguia voar e morre. É a lei da natureza. A gente precisa se movimentar. É o movimento. Estamos presos no casulo? Vamos fazer aquele movimento. Qual é o casulo? Do orgulho. Gandhi era muito questionado, vocês conhecem Mahatma Gandhi, né? Libertou lá a Índia do jugo do imperialismo britânico com a não violência.
Demorou o tempo que teve que demorar, mas ele libertou a Índia. E perguntava-se muito a Gandhi se ele... Por que ele orava tanto? O que ele ganhava com isso? Ele falou, mas eu não ganho nada, eu perco. Quanto mais eu oro, mais eu perco. Vocês estão entendendo como e quando, de quando é Mahatma Gandhi? 1842 a 1920 e pouco. É uma época que vieram grandes nomes. Então, o que ele dizia? Como assim que você perde? Ele era muito entrevistado. Se alguém não viu o filme Gandhi com Ben Kingsley, que até ganhou o Oscar, procurem ver, deve estar aí, é um filme antigo, mas é uma história muito interessante, muito de uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tinha uma missão grandiosa. E aí ele dizia assim, não, como que você perde tudo? Ele disse para a jornalista. Então, eu vou explicar. Eu perco, quando eu oro bastante, eu perco o orgulho, eu perco o egoísmo, eu perco a ganância, eu perco a vontade de me vingar, eu perco um monte de coisa que eu não preciso. Aí eu me sinto mais leve para ganhar o que eu realmente preciso. Então, essa mentalidade tira, que está ali na Gênesis, tira o conforto daquela humanidade que vivia nas trevas. Aí vem um Thomas Edison e cria a lâmpada. Vocês estão entendendo? É uma mudança, é como a internet, é como a gente fica, mas pensa bem, século XIX, 18, 19, 20, uma quantidade de... As pessoas andavam a pé, de charrete, na lama, e de repente veio tudo. Criou-se a biologia, a química, sociologia, as ciências humanas, porque as ciências têm ciências humanas, ciências sociais e ciências exatas. Então, ele diz o seguinte lá, Kardec diz o seguinte, eu entrei lá no Livro dos Médiuns, tem um capítulo chamado, maravilhoso, tá? Quem já leu o Livro dos Médiuns aí? Muito bom, temos que ler sempre. O capítulo 8, que é o Laboratório do Mundo Invisível, não é? Tem uma questão lá que Kardec precisa resolver, entender. E aí, sobre o mundo dos espíritos, essa matéria. E aí ele pergunta, porque é um espírito que se apresenta, que é um espírito amigo, e ele se apresenta com as roupas, e ele cheirava rapé. Sabe, antigamente, não sei se vocês já viram um filme, eles tinham aquelas caixinhas de rapé que ele cheirava, era um hábito de pessoas, sei lá, se era com... Eu não sei que nem que cheiro tem rapé. Eu sei que eu já vi em filme, eu conheço aquelas caixinhas que eles... Eu não sei nem o que é aquele rapé, o que tem cheiro. Aí eles espirravam, eu não sei para que serve, mas ele estava com essa... Alguém sabe o que é? Rapé? Eu também não sei. Mas ele estava com essa caixinha e ele se apresentou assim. Aí Kardec ficou na dúvida, mas isso é material, não é? São Luís veio acudir e fez várias perguntas, eu trouxe duas. Na terceira pergunta lá do capítulo 12, ele fala assim, dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Essa é a pergunta do Kardec, porque o Kardec não faz nenhuma pergunta sem... Ele era o codificador, ele é um educador, ele tinha a razão e a lógica. Então, ele fazia uma pergunta baseada em alguma coisa que ele já tinha estudado. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé que aquele espírito estava levando, que o médium vidente viu, era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Essa pergunta é o capítulo todo. Essa imagem que viu do espírito, o espírito, às vezes, Luiz Sérgio mesmo se apresentava com uma camisinha Lacoste, plasmou. Como é que se faz isso, gente? Compra aqui na Taquara, na Magazine, sei lá, na Magal, compra numa loja, compra na Shopee. O que faz lá no plano espiritual? Como é que se compra as coisas, as roupas? Não é? Então, ele faz essa pergunta, como é que é essa coisa que é uma imagem sem realidade? Ou se tem uma realidade, tem uma coisa material? São Luís responde, certamente é com o auxílio desse princípio material. Lembra vou voltar aqui um pouquinho. Lembra? Lei primordial, força diretriz, centro fluídico que faz as coisas se movimentarem, importa saber que as coisas vão se transformar, e aí nada se perde, tudo se transforma, e a gente vai unindo todos esses pensamentos e chega aqui.
Ele responde, certamente, é com auxílio, é uma coisa material, é com auxílio desse princípio material que o perispírito, nós somos formados de corpo, isso muito basicamente, nosso perispírito ligado ao nosso corpo através dos centros de força, não é? Do chakra, e o espírito. Aí no meio tem outras coisas, corpo mental, vejam o curso lá do nosso irmão que vocês vão entender melhor. Mas o perispírito toma a aparência de vestuário semelhante aos que o espírito usava quando vivo. Então, o médium vidente vê uma pessoa conhecida, ela vai ter que reconhecer algumas coisas. Né? Pô, aquele brinco que ela usava, aquele relógio que ele tinha tanto que gostava, o médium vidente percebe isso porque ele plasma para ser reconhecido. Da onde que ele plasma? Da onde que está? Princípio material, que é o fluido cósmico, é o éter, está ali na mensagem tudo está se encaixando. Está lá no capítulo 8. Mas eu não satisfeito fui na pergunta 4, porque Kardec também não ficou. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Essa matéria aqui vai para o outro lado, vai para uma quarta dimensão? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial, capaz de tomar forma dos objetos que vemos? O que tem lá no mundo espiritual? É a nossa matéria desdobrada ou uma outra matéria? Ele fala assim, sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, a Terra, estamos falando dos espíritos que habitam aqui, 8 bilhões de encarnados e cerca de 10 a 12 desencarnados. Dá uns 20 bilhões da gente aqui. Disseminados aí por toda a nossa atmosfera, tem os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade nesses elementos, não é? Deus não cria os mundos. Nós podemos criar, lá no plano espiritual, uma vestimenta, dependendo da nossa evolução. Por isso que alguns espíritos são vistos até nus, farrapos, com perispírito deformado, porque isso tudo depende da sua escolha, as escolhas que fazemos enquanto estamos aqui vai refletir na consequência no plano espiritual. Mas lá também tem esse princípio. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade nesses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Não é que você tenha um objeto material, mas você tem uma forma aparente. Ou seja, ali, aí voltando ao nosso lar, eles não usavam aquela túnica, alguns sapatos, não passeavam, tinha jardim, tinha casa, tinha um caldinho. De onde que vinha aquilo, gente? Não, do éter. Eles vão plasmando. Os mais evoluídos plasmam para aqueles que estão chegando e que têm um merecimento, que estão vibrando nessa sintonia. Tá bom? Então, leiam esse capítulo, é muito interessante, o Laboratório do Mundo Invisível, que fala dessas forças da natureza, desse centro de fluido dos movimentos, que habita em tudo, principalmente no mundo invisível, que é o mundo dos espíritos. Essa é a ciência espírita. É isso que está, é ali que está. Por isso que a Gênese é um conjunto de toda a obra. Ele fala um pouquinho de tudo. Eu trouxe mais para ninguém. Para você. Então, é uma imagem e é como se fosse a sucessão dos mundos mesmo, nascendo, crescendo, desaparece. E o que está escrito ali? Quando esses períodos da nossa imortalidade, esse está no item 52, tá? Quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre nós, olha só, os períodos, daqui a mais 5 bilhões de anos, quando a história atual da Terra nos aparecer como uma sombra vaporosa do fundo de nossa lembrança, quando ao longo dos séculos incontáveis tivermos habitados esses diversos graus da nossa hierarquia cosmológica, quando, deixa eu tocar para vocês a associação dos mundos. É para dormir, quem tem insônia, bota esse vídeo aí.
Quando os mais longínquos domínios das futuras eras tiverem sido percorridos por nós, nas nossas inúmeras peregrinações por esses planetas, por pluralidade dos mundos habitados, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade, a única coisa que é imutável. O que é que Deus... Qual é a primeira pergunta? O que é Deus, né? Causa primária. Quais os atributos de Deus? Imutabilidade, nada dele, tudo que ele cria não tem, eu vou mudar, fazer uma emenda nessa lei. Não existe. As leis de Deus são imutáveis, ele é soberanamente justo e bom, e ele tem as leis desde sempre. Os homens viam as estrelas na Era das Trevas e viam as mesmas estrelas, em períodos diferentes, claro. Então, isso, para nós, é uma coisa interessante. Eu escrevi aqui, quem não ama, aquilo que não conhece a Deus porque Deus é amor, isso está lá na Gênesis, no capítulo 6, no item, que agora é 56, e eu queria só ler por que eu trouxe isso, tá? Tá aqui, o item 56. Logo no primeiro parágrafo, que é a vida universal. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação, é necessário acrescentar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. A solidariedade, lembra lá do início da gota? Que a Madre Teresa falou, a minha gota contribui para o oceano? É isso. É nós sermos solidários uns com os outros, embora o mundo esteja dizendo ao contrário, mas nós podemos ser igual aquele passarinho que tenta apagar o incêndio, e os animais grandes falam, você não vai conseguir, você é só um passarinho. Ele falou, mas eu estou fazendo a minha parte. É um pouquinho que eu posso dar, é um sorriso, é um abraço, é um silêncio, é calar uma discussão, é você calar. Isso já contribui para a atmosfera, para que essas coisas melhorem, para que melhore o nosso ambiente, melhorando o nosso ambiente, a gente vai melhorando o que está em torno dele. E assim sucessivamente. E aí é que entra a vida universal. Eu peguei lá na página do Centro Leon Denis, essa definição, que está na página 26 da edição de junho da revista do CELD, de junho de 2020, que é o seguinte: a primeira coisa que Galileu fala é sobre a imortalidade. É a primeira frase que ele diz aqui sobre a vida universal. Ele diz o seguinte, essa imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. É a primeira coisa que ele fala, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita o tempo inteiro. E aí, essa frase aqui diz tudo. A imortalidade da alma é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Ela afirma esse princípio por meio da comunicação com os espíritos, vimos no laboratório invisível, desencarnados, que contam como se encontram no mundo espiritual. Ponto. Isso é a ciência. O que é a ciência? O que é a ciência? Daqui a pouco a gente vai ver. É isso. Eles vêm, o médium vidente fala, ou então na sessão de desobsessão, ou tem sempre o guia espiritual, vai falar, vai explicar, olha, está acontecendo isso, vai nortear o caminho daqueles médios que estão ali trabalhando. Então, são eles que sabem o que está acontecendo. Então, a imortalidade da alma é confirmada o tempo inteiro pela comunicação que os espíritos fazem, pelas aparições, pelos fenômenos e tudo mais. Aliás, a doutrina espírita inteira. A doutrina espírita não é de Kardec, ele é um codificador. A doutrina espírita é dos espíritos. Não é? E aí ele fala no item 53, essa imortalidade das almas, da qual o sistema do meio que eu acabei de ler, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Está aqui o corpo, está aqui o perispírito e o universo. Nós compomos tudo isso, nós somos essa gota que faz parte e que é importante para esse grande oceano. Estamos aqui,
Quando desencarnar, nosso espírito vai voltar para aquele éter cósmico, para aquela matéria primitiva, e nós vamos ali preparar as nossas vestes para uma nova experiência e assim sucessivamente até encontrarmos o nosso caminho. No item 54, ele diz o seguinte, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Aí é que vai entrar o gancho da ciência, tá? Que os mundos sejam a morada dos seres que contemplam e descobrem sob o véu o poder e a sabedoria daquele que os formou. Pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados. É questão indiscutível para nós. Ó, Galileu, hein? Espírito que estava desencarnado, que nem espírita era, mas foi lá e ajudou através de Camille Flammarion, que era astrônomo. Indiscutível. Mas que as almas que os povoam sejam solidárias, é o que importa saber. Repete ele novamente. Do item 56, ele repete. Do item 52, ele repete no item 54, repete no item 56. Essa solidariedade, essa imortalidade que nós todos temos. Nós somos espíritos imortais. Lembra que Divaldo falou? Gente, é um vai e vem. É uma estrada danada. Uns vão e outros chegam. É a vida. E isso é a vida. Nós não estamos vendo, mas sabemos que é assim. Não é? Alguém duvida que nós vamos voltar e quem está lá agora, nesse momento, vai vir? Nós vamos ceder? Não sei. Aí, todo o planeta habitado é muita coisa para mim, eu não sei. Aí, realmente, só Deus, eu acho que sabe. Nem os cientistas acham que não. Né? Os cientistas acham que não descobriram, porque eles querem uma vida igual à nossa. Mas, claro que existem muitos planetas habitados. Tanto que Capela é um deles e outros planetas. A gente vê que existem planetas, não sei se todos, mas que existem muitos, milhares, milhões de planetas habitados, as formas até que existem no mundo. Os brancos, os caucasianos brancos, os negros, o amarelo, olho puxado. É uma infinidade de características humanas e até dos animais, dos outros gênios que nós vamos ver, que mostra assim, gente, o planeta Terra é uma grande alienígena. Recebe, né, espíritos de todos os lugares. E nós fazemos essa peregrinação para lá e para cá. Se todos são, eu não sei, mas eu acredito que todos os mundos têm uma utilidade. Eu sei que no livro do Narrações do Infinito, que é do Camille Flammarion, ele fala, existem mundos de descanso para espíritos. Não estão habitados por entidades encarnadas, mas os espíritos vão lá refazer forças, pensar. Outros são fuga de espíritos que não querem nascer. Então, assim, todos os mundos têm uma finalidade. Agora, se eles são habitados assim, fisicamente, eu acho que não. Porque se a evolução espiritual que nós temos, um dia nós mesmos não vamos precisar mais da carne, nós vamos habitar um planeta em espírito. Não é? Ele pode ser o planeta Júpiter, gasoso, a gente não precisa de pisar em lugar nenhum, a gente não vai ter peso. Nós vamos volitar. Não é isso? Quem não quer volitar? Eu quero. Mas não agora. Calma, aqui no céu já estão em volta de não agora. E aqui é pensar sobre, entendeu? Essa aqui é a famosa escultura de Rodin, né? O pensador. E ele fala no item 61, que é para nós encerrarmos as considerações morais, ele diz o seguinte, os mistérios do espaço desvendaram seu enigma, até aqui indecifrável. E nós fazemos, ao menos, uma ideia da universalidade das coisas. É importante agora parar e refletir. A gente precisa refletir sobre isso, que você perguntou sobre tudo. Cada um de nós, eu digo nós, encarnados e desencarnados, vai tirar alguma, não do que eu estou falando, mas da obra, o seu entendimento de acordo com o seu momento espiritual. É isso. Então, é pensar sobre essas coisas. Aí eu botei aqui, ó, da 58 a 60. Ele diz que isso que está em ponto de regulação depende da inteligência. E o que é? É um corpo de conhecimentos sistematizados via observação e pesquisa, etc., que, formulados metódica e racionalmente, geram a ciência. Essa é a definição de ciência.
Ah, mas você pulou a ciência. Calma, eu só inverti aqui, mas nós vamos... Porque tem o item da ciência, que é o item 59. Tem o item da ciência. Mas eu quis chegar logo aqui por conta desse tipo de coisa, porque a gente está pensando na vida universal, nos mundos, tudo isso já é ciência. Aí a gente chega e para um pouco para pensar. Bota aquele slidezinho lá, ó. Bota ele ali, vai pensar um pouquinho, né? E depois, eu sou imortal, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo na minha vida agora para mim? E aí a gente vai pensando sobre isso. E aí aquilo que eu falei, você perguntou, tem vida em todos os planetas? Tem, né? Olha quanto, porque ele diz lá que os vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, que deixam a violeta dos campos. Parece até a nossa irmã com a poesia dela, né? Acho que você escreveu lá a Gênesis junto com a Galileu, hein? Mergulhe nas profundezas dos oceanos, em tudo e toda parte lereis essa verdade universal, a natureza onipotente. Então está aqui, ó. Olha quantas espécies, eu peguei algumas, tá? Uma imagem com a terra, com os pássaros, com os animais, os cristais. Nós estamos aqui, vivendo entre eles. Nós somos mais importantes que eles. Nós até nos alimentamos de muitos deles, não é? Então, e da maioria das coisas que a Terra produz. Então, nós temos que ter essa noção. E a ciência estuda, pesquisando, observando, formulando métodos, que é o que o Kardec fez com o mundo espiritual, é a natureza onipotente. Só que a natureza espiritual. E aí a ciência, resumo do nosso capítulo, todo ele, a astronomia geral das partes 1 e 2, todo o capítulo. Olha o resumo. Universo e pluralidade dos mundos. O universo é vasto e abriga múltiplos planetas habitados em diferentes estágios de evolução. Múltiplos. Ele não diz aqui se são todos, mas são múltiplos. E nós estamos em diferentes estados de evolução. Vai lá no Evangelho, capítulo 3, na casa do Pai há muitas moradas. Ali tem mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos superiores, mundos inferiores, e nem entre um e o outro tem uma infinidade deles. Está lá no Evangelho. Por isso que a Gênesis é como se fosse um complemento. Ó, vamos fazer a Gênesis para completar todo o Pentateuco. Ciência e espiritismo é o que nós estamos estudando na Gênesis, ciência e espiritismo. O espiritismo e a ciência são complementares, buscando juntos a verdade sobre a criação. Ambos estão buscando. A ciência estudando o material e a doutrina espírita estudando o mundo espiritual. De forma o quê? Metódica. Aqui, observação, pesquisa e método. Que Kardec faz isso. E nós também, usando a fé raciocinada. Leis naturais e divinas. O universo segue leis físicas e espirituais, demonstrando a harmonia da obra divina. Físicas, que nós estamos vendo aqui, e espirituais, que nós sentimos. E os médios videntes vêm, mas nós sentimos. Sonhamos, né? Quem não sonhou aqui com gente que nunca viu, mas está conversando? É para amigão, né? Acorda, gente. Conversei com um monte de gente. Já aconteceu com... Eu estava numa reunião batendo um papo como se fossem toda a família. Acordei, não me lembro de ninguém, não conheço ninguém. É porque nós fomos no plano espiritual aprender alguma coisa, fazer algum trabalho. Graças a Deus que o sonho foi esse, não foi pesadelo, né? Então, as leis naturais são divinas e natureza física e divina. E a evolução e o propósito da vida? Evolução e propósito da vida. Enquanto a ciência explica fenômenos materiais, criação de tudo que a gente viu aqui, cria mundo, cria isso, cria cometa, e destrói mundos, tudo que nós vimos, Via Láctea, tudo. O Espiritismo esclarece os aspectos espirituais da existência. Nós estamos aprendendo o quê? Nos cursos todos que a casa tem, todos os livros que o Bíblia fala lá fora, tudo é o quê? Esclarecer
os aspectos espirituais da nossa existência. Nós não somos só carne. É porque a gente vive um mundo muito atribulado, é muita coisa, mas dá aquela paradinha, bolinha girando, uma musiquinha. Não, eu sou um espírito imortal, antes de tudo. Eu estou nesse turbilhão aqui, sacolejando na máquina de lavar, mas em algum momento eu tenho que parar. Vou para o mundo lá, o meu mundinho lá, dar uma descansada, vou fazer uma meditação. E nós somos aqui, ó, o corpo, o espírito, e tudo isso se completa. Tiramos da mesma essência. Nós vamos estudar mais à frente, isso aqui já é um spoiler, a criação do planeta, como os espíritos encarnam, como eles pegam, lembra que da vossa própria atmosfera, os elementos necessários para formar o perispírito para aquele mundo ali, você encarnar. Tudo isso nós vamos ver na Gênesis. Entendeu? E é isso. 7 horas em ponto. Entrego a palavra para o Bibiru. Agradeço. Eu sei que é muito técnico, mas agora vai ficar melhor. Tá bom? Fiquem com Deus.